ó senhor Manuel, corrente tesouro ao peito, quando sai cá fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já não sei o resto. De agora e de outrora, uma produção NEFUP. A Associação Fala de Mulheres, de que o NEFUP é sócio fundador, está a desenvolver uma candidatura de canto a 3 ou mais vozes, praticado no norte e centro do país, a património imaterial da humanidade. No âmbito da salvaguarda deste património e da divulgação da candidatura, surgiu no NEFUP o projeto Polifonias de Agora e de Outrora, com o apoio da Direção-Geral das Artes e do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense. Polifonia de Agora e de Outrora visa partilhar com o público da cidade do Porto, de forma prática e informal, práticas de canto a vozes de diferentes regiões nortenhas. Antecipando a concretização do projeto, entre setembro e outubro de 2021, fomos ouvir os responsáveis pelos 5 grupos de cantares polifónicos que foram convidados a participar neste projeto, juntamente com as cantadeiras do NEFUP. Os próximos episódios deste podcast resultam das entrevistas realizadas aos representantes destes grupos. Do Minho ao Voga, todos nos falaram da sua paixão pelo canto polifónico e do trabalho que os seus grupos desenvolvem no sentido de salvaguardar a sua prática e, em última análise, a sua existência. Também nos deram a conhecer as especificidades regionais e locais desta tradição musical que a tornam tão múltipla, rica e valiosa. A própria forma como cada um deles se apropriou da herança cultural da polifonia tradicional é diversa e esclarecedora da sua paixão. André Marcos, diretor técnico do Grupo de Folclore da Universidade do Minho, é o mais jovem dos nossos 5 convidados. Explica-nos como surgiu a sua vontade de conhecer, investigar e divulgar o canto a vozes na região de Braga. Há 2 referências de base pelo meu conhecimento com as polifonias. Cantadeiras do Val de Neiva, numa primeira instância. Foi através de um vídeo que vi de uma atuação delas que fiquei a adorar aquele património, é um facto. Aquela junção de vozes, as vozes de fora, como é que aquilo acontecia. Aquilo atraía-me imenso, porque era muito diferente do canto coral, do qual eu também fazia parte na altura, que fazia parte de grupos corais, mas era completamente diferente. Adorei conhecer aquele trabalho das cantadeiras do Val de Neiva e, entretanto, num dia a passar no centro da cidade, chamou-me a atenção um cartaz onde se fazia referência a um workshop de cantares polifónicos tradicionais pelo grupo Mulheres do Minho, cá de Braga, que conheci, onde levei também algumas colegas para conhecerem e para aprendermos mais sobre este património e que foi espetacular, porque comecei a perceber muito mais da junção de vozes, a parte da recolha. Isto também é muito importante, porque foi o meu primeiro contacto a sério com quem tinha feito recolhas e trabalho de campo, porque já conhecia algumas coisas, do José Comete e do José Alberto Sardinha, mas eu não conhecia as pessoas e conhecia só de ver alguns vídeos as pessoas. Isso também faz muita diferença, não é? A forma como isto também é passado é que nos faz criar uma certa empatia. E ali nas Mulheres do Minho eu conheci o registro direto, as recolhas, a pessoa que fez as recolhas e a sua contextualização. Porque se eu já gostava, fiquei a adorar, as minhas colegas também adoraram. Isto foi muito importante para me abrir os horizontes. A ribeira quando enche, vai de pedra em pedrinha, vai queiro que leva a barca, leva também a barquinha, leva também
E então, de conhecermos as cantigas, as pessoas que as cantavam, a forma como elas foram recolhidas, nasceu assim aqui uma ligação aos cantares polifónicos. Lembro-me que na altura, eu teria pai 15 anos, achei tão engraçado, sobretudo o facto de qualquer um de nós poder fazer recolhas junto das pessoas mais velhas, que na altura eu já não ia alguns domingos à casa da minha avó, que é Terras de Bouro, e passámos a ir todos os domingos. Quase que obrigo os meus pais a fazer isso. Porque eu queria ouvir as vizinhas todas da minha avó. Elas não eram muitas, mas eram algumas na altura. E o certo é que todos os domingos, no lugar central lá da freguesia, elas já se começavam a juntar porque eu queria gravar. Então era de uma semana para a outra. Olha, para a semana tem que me cantar aquela cantiga que me falou que não se lembrava. Está bem, nós vamos ensaiar e vamos para relembrar. Umas já não se lembravam do tom, outras lembravam-se da letra, mas já não sabiam como é que era. E o certo é que se juntaram lá meia dúzia. Ainda consegui fazer as minhas primeiras recolhas. O meu primeiro trabalho de campo, eu teria 15 anos. Hoje não teria feito daquela forma, teria feito de uma forma muito mais abrangente, mas na altura era o que se podia, era o que eu sabia. E então isto foi-me aguçando o sabor e o interesse pelas polifonias. A este propósito, ouçamos Viva o Nosso Patrão de Hoje, de Terras do Bouro, pelo Grupo Folclórico da Universidade do Minho. Viva o nosso patrão de hoje, que é um ramo de alegria. Que é um ramo de alegria. Se não ficar satisfeito, tornaremos outro dia. Tornaremos outro dia. A admiração de André Marcos pelas cantadeiras do Neiva e pela sua ensaiadora Josefina Fernanda Bolsas mostra a relevância deste grupo no panorama polifónico do Minho. Josefina é de outra geração e tem a memória de ouvir muitas cantigas a vozes na região do Neiva. Em relação a memórias, tenho ainda muitas memórias, muitas. E os mais velhos, sim, muitas vezes falámos delas, porque eu abria a janela do meu quarto e quando, entre grupos há várias definições, mas quando eu abria a janela do meu quarto, e eu nessa altura teria, 12, 13 anos, por aí, e da janela do meu quarto havia uma série de campos, todos no mesmo plano, e as pessoas andavam a trabalhar naqueles campos. Fosse de manhã cedo, fosse já ao fim do dia, andavam a trabalhar os campos. E eu ouvia as cantigas, muitas cantigas, ouvia muitas vezes. E uma das coisas que me chamava a atenção era o rabo. Porquê? Porque cantavam a cantiga e no final da cantiga uma das mulheres mandava-me um grito no final da frase e ficava ela sozinha ali a projetar a voz, imenso. E aquilo, eu deliciava-me com aquilo, não entendia nada, naquela altura eu não entendia nada. Embora já cantasse, mas não entendia nada. E fiquei com aquilo na memória. E hoje que canto as cantigas que elas cantavam, e que a presidente do grupo, a Salete, faz esse tal rabo, é delicioso saber que estamos a fazer o trabalho certo. Tenho, inclusivamente, outras memórias. Por exemplo, nós costumamos fazer as carpideiras. E eu acho que nós fazemos as carpideiras não pelo registro que temos, ou não tanto, porque o registro que temos das carpideiras é escrito. Mas o registro que nós temos das carpideiras é do que ouvimos. E temos frases que eram ditas que nós acabámos por as guardar. Temos a imagem do pranto que se fazia. Claro que nas famílias ricas íamos ao funeral,
porque era bom que as famílias ricas tivessem muita gente, íamos ao funeral e no fim davam-nos umas bolachinhas e 5 coroas. Estou-me a lembrar destas, mas alguns elementos que ainda são mais velhos que eu, porque tenho 65, já tenho com 81, e, portanto, mais velhos ainda mais memórias têm disso, não é? Estou-me a lembrar destes 2 exemplos, mas sim, temos ainda muitas memórias que nós mesmos vivenciamos. Ouçamos então a riqueza destas vozes, e especificamente do designado rabo, na cantiga Loureiro, pelas cantadeiras do Neiva. Loureiro, verde loureiro, ai o loureiro verde na rama. E eu já vi o namorico do Zé do Tone e Mailão. E eu já vi o namorico do Zé do Tone e Mailão. Também Rui Pedro Brandão, do Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Cantares Arouquenses, ouve desde pequeno as cantas e os cramóis típicos do concelho de Arouca. O Cancioneiro de Arouca, de Virgílio Pereira, que traz consigo, constantemente, é uma ferramenta de trabalho de eleição, mas a verdade é que conhece de cor a maior parte dos cantares que lá são transcritos. Estão entranhados na sua experiência de vida. Cantos como eles eram tradicionalmente, como ele disse, já não existem, mas os que se mantiveram foi precisamente em locais mais recônditos. No Minho existe, mesmo em zonas relativamente industrializadas, eles são muito arraigados à tradição e manter as coisas deles, e houve sempre uma ligação muito grande entre folclore e a gente minhota. Em alguns locais mantiveram-se os corais polifónicos no Minho, que há muitos, e estão recolhidos por várias pessoas. Nessas zonas que houve alguma industrialização, eles acabaram por se manter. Também, repare, se manteve paralelamente uma agricultura junto com certas zonas industrializadas, que é uma coisa engraçada. No Minho isso acontece, aqui não. Aqui mantiveram-se precisamente pelo fechamento da sociedade e ser uma sociedade agrícola. Loureiro verde, loureiro, e seca seja a tua rama, e seca seja tua rama. Há relativamente pouco tempo ainda se cantava e ainda se vai cantando regularmente em alguns locais, mesmo aqui em Moldes, em algumas zonas da Serra da Freita, continuam-se a manter pequenos nichos que tendem a acabar, como já disse, cada vez há menos pessoas que, digamos, beberam do leite materno dessa polifonia, e nós temos pessoas dentro do grupo atualmente, e há mais, que ainda aprenderam, digamos assim, com onde se deve aprender, que é dentro da própria localidade e junto com as outras pessoas, e nós temos algumas pessoas dentro do próprio grupo. Depois fizemos ao longo dos tempos alguma recolha. A partir dos anos 60 o professor Virgílio Pereira, que esteve também ligado à formação do grupo, e o professor Fernando Miranda e outro etnógrafo arouquense muito importante, que é o Sr. Albano Ferreira, perceberam da importância deste canto e que na altura as pessoas ainda não entendiam da importância que isto poderia ter, mas eles entenderam-na, e a partir daí o grupo ganha um caráter sistemático e mantemos até hoje os cantos e esperamos que eles continuem. Como eu disse, não são propriedade de ninguém, há um trabalho, especificamente no grupo, há um trabalho de muitas pessoas, não é um trabalho
meu nem desta direção. Há muitas pessoas que ao longo do tempo foram mantendo viva a tradição. Ruben Coelho, diretor técnico do Rancho Folclórico da Associação dos Amigos de Vilarinho das Quartas, no Alto Minho, tem uma visão um pouco diferente. Tem vindo a conseguir fazer a recolha de cantares muito variados, pois ainda há muitas mulheres que os conhecem, mas, na sua opinião, as polifonias minhotas estiveram votadas ao esquecimento por um longo período, completamente ofuscadas pela cada vez mais prevalecente paixão pelas concertinas. Aqui ao redor, agora começa-se a ouvir mais as polifonias, mas até há bem pouco tempo estava esquecido. As polifonias cá para cima no Alto Minho estava esquecido. O que interessava era concertina e dançar. Agora, os grupos que estão interessados em manter a verdadeira tradição começam-se a preocupar com as polifonias. Portanto, já se começa a ouvir mais estas vozes e começa já a ser mais natural. Maria da Luz Soares, responsável pelo grupo de folclore Terras de Arões, só contactou com as cantadas quando, já adulta, começou a trabalhar na região. Guarda a memória da primeira que ouviu e da sensação que vivenciou nesse momento. Quando eu ouvi a primeira cantada, foi numa terra alta aqui, já para os lados da Serra da Freita, que foi a Gualba. Foi a primeira localidade que eu ouvi uma cantada. Aquilo parece que entrou assim, qualquer coisa dentro, que eu disse, não, isto temos que fazer alguma coisa, isto não pode morrer de forma alguma. E começámos a trabalhar forte nisso. Dissemos ao grupo, mas... Então fizemos um grande espetáculo com as senhoras idosas das várias localidades da freguesia. Pronto, há localidades que já tinham 1 ou 2 povos, 1 ou 2 casas, já não tinham quem se juntasse. Mas eu sei que éramos 10 localidades da freguesia que fizemos um espetáculo integrado no Festival de Folclore. Funciona ao domingo e esse espetáculo foi no sábado à noite e aquilo foi ainda hoje, eu só a imaginar aquilo que aconteceu, enche-me a alma, a sério, aquilo foi uma coisa tão intensa. Foi mágico. Ouçamos a rolinha pelas cantadeiras do grupo de folclore Terras de Arões para entendermos este encantamento. Sim, ó, Rolinha.
foi de agora e de outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro e os convidados André Marcos, Josefina Fernanda Bolsas, Maria da Luz Soares, Ruben Coelho e Rui Pedro Brandão.